mudei de cidade nas férias. E logo na primeira semana de aula, descobri que não seria nada fácil ser o novato da sala. Primeiro, vieram os apelidos, por causa do meu sotaque diferente. Depois, empurrão e gargalhada toda vez que eu passava. Eu nem sabia direito o que era bullying, mas eu sentia que aquilo estava bem longe de ser só uma brincadeira. A todo instante, a todo momento, o que chega para nós nos corredores e em sala de aula é bullying, gente. As pessoas perderam realmente o respeito e e acabam com a autoestima das outras pessoas também por causa do bullying. O bullying ele é considerado uma conduta sistemática de repetição, de intimidação, exclusão, agressão física, agressão verbal, que é praticada por uma pessoa ou um grupo de pessoas contra um ou mais indivíduos. É aquele famoso caso de chacota que acontece dentro da escola, apelidos maldosos, agressões físicas, agressões verbais. Normalmente quem pratica entende como uma brincadeira, né, e acha engraçado por, fazer o outro se sentir humilhado, se sentir mal. Então, a primeira coisa que eu entendo como bullying é essa brincadeira para alguns, né, mas para outros não é nada engraçado. Então, a partir do momento que uma brincadeira, ela magoa alguém, ela humilha alguém ou até mesmo deixa a pessoa irritada, não pode ser considerado brincadeira. O impacto emocional do bullying é trauma. Porque o que acontece aqui? Quando eu recebo violência sistemática, repetitiva, que me envergonha, que faz com que eu silencie, que eu viva com muito medo constante, eu vou tentar formas de me desconectar do que eu sinto para sobreviver. É meio que um modus operandi que toda criança ou adolescente ou adulto que vive um bullying ou uma perseguição vai ter que fazer. E isso por si só é traumático, porque o trauma não é um evento em si, o bullying. O trauma é eu ter que viver essa violência repetitiva sem ter alguém que eu possa me apoiar emocionalmente. O impacto emocional é esse de eu ter que lidar sozinho com aquela dor porque ninguém me entende. Cada vez que me zoavam, o meu estômago doía. Eu passava o recreio todo no banheiro, ou me escondia na biblioteca para ninguém me ver. E quanto mais eu tentava sumir, mais eles me achavam. Muitos dias triste, tanto a Júlia como a Gabi. E a Gabi começou também a ficar triste em casa de tarde. Não queria fazer as tarefas, as notas diminuíram, o interesse pela escola, pela matemática. E no sentido de querer fazer tarefas mesmo em casa, ela era bem mais proativa. Quando tem uma mudança de comportamento significativa, antes era uma criança mais extrovertida, que brincava, e agora está começando a ficar mais retraída, está se isolando mais, não está querendo, brincar com os amiguinhos, isso pode ser um indicativo também. Outra coisa que pode aparecer é uma diferença no rendimento escolar, né, pode cair o rendimento escolar, porque não é um ambiente acolhedor para a criança e ela não consegue mais prestar atenção na aula. Quando ela começou a se abrir, foi uma coisa mais direta, mais clara pra gente. Até então não era, né. Até então era só silêncio, tristeza. Ela falou inclusive nomes, né, o fulano, beltrano, o ciclano, e que que me exclui, que fala nome feio pra mim, que mexe no meu material, que me bate. Então, quando uma criança vem e te diz: mãe, pai, professora, tia, aquele menininho está fazendo assim, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não é para repetir, não foi nada, não foi nada. Porque a partir do momento que a gente invalida a força que aquela criança teve de pedir ajuda, eu já estou gerando
o impacto social, que é a desconexão comigo mesma. E se eu tô desconectada comigo mesma, se eu não confio nos adultos da minha volta para me pedir ajuda, porque eles invalidam o que eu tô sentindo, eu não vou ter força e segurança para ir para o mundo. E assim, eu vou ou reproduzir toda essa violência para fora, que é o bullying, eu fazendo violência para fora, ou a consequência disso é eu internalizando toda essa violência, acreditando que eu sou errado, que eu não tenho valor. E aí a gente vê incidências que começam nos adolescentes e nas crianças com o bullying repetitivo, seja ele dentro de casa ou na escola, que começam com comportamento autolesivos, que seja desde tirar a sobrancelha, roer as unhas de forma repetitiva, comer os cantos do dedo, vai escalando para uma automutilação. Porque a partir do momento que esses adolescentes começam o processo de automutilação, eles aliviam a dor emocional, mesmo que temporariamente. E aí o que acontece? Isso para escalar para um suicídio, para uso de drogas, para uso de álcool, para qualquer uso de substância que nos adolescentes está um boom de automedicação, é um passinho a mais. O Tiago, que comandava a zoeira, chegava sempre rindo alto, bancando o popular. Bastava o sinal tocar para ele soltar apelidos e dar tapa na mochila dos outros. A Michele, minha esposa, conversou, ah, diversas vezes, né, com a escola. A cada evento, da Júlia, que a Júlia entrava em crise e chorava, a Michele procurou a escola, conversou com a diretora da escola, eh, e sempre foi atendida, porém, ao nosso ver, sem solução, né, sem melhoria, sem uma atitude de resolução, né. Acho que foi atendido, foi ouvido, mas, no nosso ver, não foi resolvido. Os pais da vítima querem que lógico, né, que isso acabe, porque ninguém quer ver um filho sofrendo, não querendo ir pra aula por medo, por ansiedade, né. Então, uma ferramenta realmente é contactar com a escola para que isso se resolva. Não penso na situação de punir o agressor, mas que a escola deve ter ciência do que está acontecendo, até para fazer algum tipo de trabalho de conscientização com as crianças, com os alunos, com os adolescentes, de que isso é errado e que uma brincadeira pode ter uma consequência muito séria. Então, tem alguns pais que buscam a escola para que se resolva dessa forma, e tem outros, claro, que querem que o agressor seja punido, tem alguma advertência, uma suspensão. Que hoje em sociedade, as alternativas que a gente tem é castigar uma criança que está fazendo bullying, é brigar com uma criança, é bater numa criança que está fazendo bullying, é deixar ela expulsa da escola por 2 semanas. Essa criança volta, ela aprendeu o quê? Que recursos ela aprendeu? A gente tem na nossa mente a ilusão de que ela aprendeu que não pode fazer mais, mas o que que ela faz com o que ela sente? O que que ela faz com a necessidade dela de ser visto, de ser importante, de sobressair? Ela precisa ter os valores, o apego seguro, se sentir importante dentro de casa, se sentir importante dentro de casa, seja ela como agressor. Nós precisamos mudar a nossa perspectiva em relação ao que é bullying e como agir, e começar a se responsabilizar como adultos. Realmente é uma questão cultural, né, de que, quem agride, quem é o agressor, tem que ser, penalizado. Eu acredito que eles têm que ser responsabilizados, não penalizados, né, e que quem agride também precisa de um olhar. É um olhar diferente, é um trabalho diferente, mas também precisa ser olhado. Não é punindo que vai resolver o bullying, e sim ajudando o agressor, principalmente o agressor, dando apoio psicológico, terapêutico, familiar, comunidade como um todo, ajudando aquela família, porque o agressor sente alguma coisa e ele passa isso para o outro, o que ele está passando no interno dele. Se o agressor e a família tivesse essa assistência,
poderia mudar. E aí ia mudar radicalmente, para entender por que que ele estava fazendo, por que que ele toma essas atitudes. E muitas vezes as pessoas que me procuram que estão sofrendo bullying, eu dou menos atenção, algumas vezes, e eu dou mais atenção para o agressor, porque nós precisamos resolver a situação. Porque ele vai fazer isso com aquela pessoa e com a próxima, e com a próxima, e com a próxima. Então a gente trabalha mais o agressor do que a pessoa que está sofrendo. E se a gente tiver essa assistência com psicólogos, com a família e com o aluno, mudaria tudo. O que leva uma pessoa a praticar bullying é necessário para entender a raiz disso, que a gente mude a perspectiva que a gente tem em relação às relações humanas. Porque ninguém que está bem faz bullying para alguém. Então, quando eu entendo qual é a referência relacional desse agressor, entre aspas, porque às vezes a gente está falando de criança, a gente está falando de adolescentes, mas qual é o por trás disso? Muito provavelmente tá a referência que essa pessoa cresceu, uma dor por trás dela e a única forma de se relacionar que essa pessoa tem. Normalmente, vem da base, né, da educação que recebe com os pais. Toda criança, ela aprende com exemplo, não é com o que a gente fala. Não adianta eu falar para uma criança para não gritar se eu tô gritando com ela. Ela não vai entender, porque não é coerente. Então, provavelmente, os agressores, criança e adolescente, que é agressor na escola, ele deve ter esse exemplo em casa. É importante também que os pais, eles revisem a sua conduta, porque as crianças e adolescentes, muitas vezes, eles são apenas espelhos das nossas condutas, espelhos das condutas dos pais e dos responsáveis legais. Então é importante a gente verificar a forma como aquela criança, aquele adolescente está sendo tratado, para verificar se isso não é apenas um reflexo do que ele vive em casa. Então, quando eu entendo o que está por trás, o que leva uma pessoa a praticar bullying, a ferir alguém, primeiro é um vazio e uma dor existencial muito grande. Uma falta de segurança, uma falta de referência, uma falta de recursos e de como eu posso sim ter um exemplo de, nossa, olha, essa é uma relação respeitosa. É assim que eu posso pedir atenção. É assim que eu posso me sentir importante. Eu sou amado, sou aceito e sou importante por ser quem eu sou. Eu não preciso me provar sobre o outro. Eu tenho poder sobre mim, então eu não preciso abusar de ninguém. Suspender quem faz bullying até dá um susto, mas se ninguém entende o porquê, tudo acontece de novo. Crianças não sabem se autorregular por imaturidade cerebral. Crianças não têm capacidade de mediar conflitos, eles precisam, não que a gente chegue e fala: para, não pode, para, não é assim". Elas precisam de um modelo. E isso, para nós que viemos da educação tradicional, é muito difícil, porque a gente foi ensinado a: "Cala a boca, que eu sou tua mãe", "Não faz assim não", "Não pode por esse jeito", "Para", castigo, punição. Mas e aí? Que referência de "sim, é assim que se faz" a gente recebeu? Nós precisamos mudar a nossa perspectiva em relação ao que é bullying e como agir, e começar a se responsabilizar como adultos. A questão do bullying, ela também deve ser enfrentada como um problema do poder público, um problema da sociedade, um problema da família. A gente precisa, para combater o bullying, de uma ação conjunta de todas essas pessoas. E por isso é necessário o envolvimento da família para que eles percebam esses sinais, criem essa conexão com seus filhos. E aí o que acontece é que muitas vezes essas crianças ficam isoladas no seu quarto, mexendo no seu celular, com uma suposta segurança naquele celular, mas é muito importante que os pais busquem saber o que está acontecendo com seu filho para evitar consequências ainda mais graves. Primeira coisa que é importantíssimo para todos os adultos entendam: o cérebro desenvolvido dessa relação somos nós. Um cérebro humano só termina a se desenvolver a 25 anos. Colocar a responsabilidade para que pare o bullying nas crianças e nos adolescentes é o cúmulo do absurdo. A gente precisa educar? Precisa, mas antes disso, a gente precisa modelar. A criança aprende por modelo e por repetição.
Então eu preciso entender como adulto que eu preciso olhar com muita consciência para as minhas relações e que tipo de relação de casal eu estou tendo. É de abuso de poder? Porque a educação tradicional nos ensinou a nos relacionar de adulto para objeto. Mais ou menos o manda quem pode, obedece quem tem juízo. Cala a boca que eu sou teu pai, você é só criança, você não tem querer. Aí a gente casa e a gente se relaciona assim, assim, com pai, com mãe, com um sócio, com um amigo. É porque eu sei, você não sabe. Eu tô aqui, eu tô certo, você tá errado. E nessa dualidade a gente só se relaciona de opressor e vítima. A gente não sabe se relacionar como pares. E isso, o mais eficiente do combate ao bullying é a reeducação dos adultos. Imagina um psicólogo, né, da escola com entendimento, professor qualificado com entendimento sobre lidar com pessoas, atendendo 2, 3, 4, 5 pais que estão envolvidos, né, com as crianças. Eu acho que seria um começo, uma conversa diferente, um entendimento diferente. Porque se essas famílias, esses pais não tiverem o entendimento do que fazer com seus filhos e como falar com seus filhos e como tratar com os filhos, isso não vai resolver. Não vai ser a escola sozinho que vai resolver. Então é um conjunto, né? São pais conscientes, escola consciente, professores conscientes. Já é um bom começo. Solução? Não sei, talvez não, mas é um bom começo.